Irmãos, vamos dividir em classes. Cada um pode seguir seu professor, se tivermos classes. Se não, vamos ficar juntos aqui. Temos a irmã Jusilene. Eu creio que adolescentes ainda não, né? Meus irmãos, eu vou seguir nos estudos em Apocalipse, do livro de Apocalipse. Estamos estudando o livro e chegamos no capítulo 3, do verso 1 a 6, e temos um livro-texto, esse material aqui, e tivemos um imprevisto. Eu fiz um pedido de umas revistas e esse pedido constou como entregue, né, no rastreio dos Correios, e eu não consegui resolver ainda com a editora, mas eu preciso resolver e ver se a gente consegue reaver, né, esse material que foi pago, né, já foi pago, e para o nosso planejamento. Então, nós fizemos um planejamento, mas já tivemos algum imprevisto aí, certo? Então, peço que os irmãos orem por isso também, para ver se a gente consegue resolver. E, enquanto isso, eu vou dar seguimento aos estudos no livro de Apocalipse. Eu convido os irmãos que abram o livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 a 6. Carta à igreja em Sardes. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. O Senhor nos congregou nessa manhã e nos dá essa oportunidade de abrir o texto, a Tua palavra, autoritativa, toda a autoridade sobre a igreja, Cristo falando por esse texto a nós. Nos abençoa, Pai, nesse estudo que faremos dessa passagem, que o Senhor se agrade em falar conosco, em nos abençoar, em falar à igreja desses dias em que vivemos, ó Pai, tão necessitada de ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nos dá ouvidos para ouvir, nos ilumina, aplica Tua santa verdade a nós. É o que oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando então esse estudo sequenciado no livro de Apocalipse. Estamos usando um material de estudo, estamos indo verso a verso. Há uma linha de interpretação. Esse livro de Apocalipse é um livro dificílimo, a escatologia é difícil, né, de estudar, a doutrina das últimas coisas. Alguns entendem que todos esses eventos que Jesus profetizou de Apocalipse
já se cumpriram na época do Império Romano, outros entendem que vai ser num futuro distante lá na frente, né, quando vier o milênio e tem toda essa linha pré-milenista, e nós cremos que Cristo já reina, que Cristo fala à sua igreja, e que essa mensagem de Apocalipse ela é para todas as épocas. Então, revisando essa questão das cartas aí de Apocalipse, essas cartas, irmãos, elas são um pouco diferentes daquelas cartas de Paulo. Por que que são diferentes? Essas igrejas existiram de fato, eram igrejas reais, na região da Turquia. Inclusive teve um terremoto agora, né, nessa semana, naquela região. Essa região hoje, que é a Turquia, ali na Ásia Menor, né, que antigamente era chamado, hoje eu não sei exatamente se é essa designação, mas aquela região havia o cristianismo, conquistou ali, a fé cristã se espalhou por aquele território, era parte do Império Romano, e depois os turcos otomanos tomaram aquela região, onde hoje o Islã está ali implantado há muito tempo, né, há muitos anos. Então, haviam igrejas cristãs ali, essas igrejas da Ásia Menor, e essas igrejas estavam próximas ali umas das outras e eram igrejas reais. Hoje elas não existem mais, essas igrejas não existem. E nós entendemos que o propósito dessa carta a essas igrejas era falar aquelas igrejas, sim, daquela época, né? Havia mensagens específicas ali para cada uma dessas igrejas, mas é para falar para as igrejas de todas as épocas. Então, Cristo fala por essas passagens, e claro que nós não somos a igreja de Sardes, mas, irmãos, nós vamos ver aqui a exposição, talvez essa carta, especialmente, fale muito à igreja dos nossos dias, a igreja desse tempo em que vivemos, a igreja mundial, mas especialmente nós aqui falamos da igreja brasileira. Então, é possível que haja uma identificação muito forte do contexto em que estamos vivendo hoje, como igreja de Cristo, e essa igreja aí, que é a igreja de Sardes, que era uma cidade importante e que passa por problemas aí, a igreja, muito semelhantes ao problema da igreja de Éfeso, que é mais conhecida nossa, no capítulo 2, a partir do verso 1, Cristo fala à igreja de Éfeso, veja aí, capítulo 2, a partir do verso 2, ele diz a Éfeso, né, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e etc. Aí, tens perseverança, suportaste provas, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, nós já passamos por essa passagem, já expomos essa passagem, e na carta a Sardes, ele diz também, aí no capítulo 3, ele diz também para essa igreja vigiar, e ele diz o seguinte, conheço as tuas obras, é bem mais resumido, a carta a Sardes, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Então, é uma igreja que tinha obras, ela era famosa por ser uma igreja viva. Mas, na verdade, Cristo chega para a igreja e diz que ela está morta. Ah, pastor, mas não tem fiéis aí nessa igreja? Por que que Jesus disse que a igreja está morta? Ela morreu de fato? E por que que Jesus envia essa carta a essa igreja? Irmãos, tudo indica que isso é uma ênfase, é um hipérbole, até porque mais na frente Cristo vai dizer assim, consolida o que resta para morrer, ou seja, se arrependa. Tinham pessoas fiéis ali, mas o quadro da igreja era terrível, ao ponto de Cristo dizer que a igreja era conhecida como alguém que tinha obras, tinha nome de que vive, mas estava morta. E isso, irmãos, é uma mensagem muito dura, né? É uma carta aí que tem uma mensagem duríssima. Cristo se revela a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, verso 1 ainda,
e as 7 estrelas. E ele diz ao anjo da igreja de Sardes. Irmãos, as 7 estrelas aí também representa os ministros, os pastores. O anjo também. Cristo ele está escrevendo às igrejas. Então, nós também entendemos facilmente isso porque somos presbiterianos, né? Somos representativos. Então, Cristo está escrevendo aos pastores da igreja. Mas ele está falando com a igreja. Então, para nós que somos presbiterianos, presbítero é um pastor. Pastor é um presbítero. Então, se nós tivéssemos lá na época, ou se Cristo escrevesse uma carta semelhante a essa para nós hoje, é como se ele estivesse mandando uma carta para o conselho. Agora a pergunta é, será que nós leríamos essa carta? Hoje o politicamente correto as pessoas não suportam, né? Na história da igreja, teve muito problema, muita treta com esse negócio de dizer assim, ó, isso não é crente não, né? Diz que é crente, mas não é. Isso aí gera muita briga, né? E na verdade a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós não somos autorizados, segundo eu entendo, de ficar fazendo esse tipo de julgamento. Isso é uma coisa para a igreja declarar que alguém não é crente. É necessário um processo formal de disciplina, mesmo alguém que está na igreja visível, mas Cristo tem essa autoridade. Cristo pode chegar a dizer, tem nome de que vive, mas está morto, está morta. Como é que uma igreja morre, irmãos? Como é a igreja em lugares do mundo hoje, de vez em quando chega alguém, pastor, teve a reforma na Europa, né? A Europa foi o berço do protestantismo. Estados Unidos, né, embora é melhor do que a Europa o contexto. Aqui, irmãos, essas igrejas sumiram. E às vezes as pessoas ficam assim, poxa, como é que lugares que... vamos falar de fora não, né? Vamos falar até mesmo do nosso país. Embora não seja um avivamento reformado, o Brasil não teve ainda um chamado avivamento reformado, mas digamos evangélico ou evangelical. E o Brasil, onde as igrejas evangélicas, você viu que as pessoas vinham para a igreja por amor à palavra. Sem falar de doutrina, não vamos entrar ainda na questão de profundidade doutrinária. Mas se você voltar no passado, muitas pessoas vinham à igreja por conta da Bíblia, para ouvir pregação. Mesmo que a qualidade dessas pregações, comparando com o que a gente tem hoje, seja questionável, mas as pessoas queriam estar na igreja por questões espirituais. Elas se preocupavam com a sua alma, né, com questões de santificação e etc. E aí nós olhamos para o quadro geral e continua tendo igreja evangélica, até mais igrejas. Se você for pegar em números, temos mais igrejas, muito mais evangélicos e igrejas evangélicas. Cada esquina aí tem bairro que cada esquina é uma igreja. Né? Pastor dando na canela. Todo mundo é pastor. Todo lugar tem igreja. Tem nome, se você for olhar, talvez, e aí voltando, né? Se Jesus escrevesse uma carta para a igreja brasileira, ou talvez para a nossa igreja, né? Diz assim, tem nome de que vives, mas está morto. Pessoal, se fosse possível isso, que não é, que Cristo não vai vir, seria crucificado de novo. Né? Se os apóstolos... Mas, irmãos, para nós que somos reformados, esse texto aqui, Cristo está falando para nós hoje aqui. Ele fisicamente está no céu ressurreto, porque ele, na sua natureza humana, ressuscitou, está à destra do Pai, mas a Bíblia, a autoridade da Bíblia para nós é tão certo quanto Cristo estivesse aqui. Então imagine que essa mensagem também é para a igreja de hoje. Essa mensagem que as pessoas não toleram, não querem tolerar, não suportam. É o que tem que ser dito. Cristo, Jesus, está falando com as igrejas e ele diz, né, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então,
a autoridade, né, essa autoridade não é nossa, do pregador, é a autoridade de Cristo. Cristo, ele fala à sua igreja, quando lemos esse texto, quando ele é pregado, exposto, então Cristo fala. Claro que, se Cristo está falando, tem esperança. E o propósito é arrependimento, a princípio. Mas vem juízo, se não for ouvido. Certo? Então, Cristo está falando, então, volto a dizer, é desagradável, as pessoas não têm, hoje com essa coisa, o sentimentalismo, né, as pessoas, toda essa cultura, que os seculares vão chamar, né, a enfermidade é muito grande, né, a enfermidade emocional das pessoas, mas para a gente, né, especialmente espiritual, a igreja, as pessoas não suportam, né, esse tipo de situação. E como eu disse na história da igreja, muitas pessoas brigaram, né, por conta disso. Mas é possível, irmãos. E aconteceu, e pode acontecer, da igreja evangélica, né, de nós como igreja cristã, está nessa condição, estado terminal. Tem nome de que vives, mas está morto. Claro que, ainda se Cristo está falando, tem ali um remanescente, né? Tem alguns ali que não contaminaram suas vestes. Se Cristo está falando é porque ainda há alguma esperança. Mas o diagnóstico aí do Senhor Jesus é, de fato, que estás morto. Na história do Novo Testamento, aqui tem um material de história do Novo Testamento, esse livro aqui de F.F. Bruce, e Cristo lidou com grupos, né, na verdade, de pessoas externamente piedosas, pareciam vivas, mas estavam mortas, né, que eram os fariseus, saduceus. E aqui nesse livro de história do Novo Testamento, ele diz um nome hebraico, que é o Hassidim, que era o nome hebraico, né, por trás desses grupos. Esse Hassidim, irmãos, era traduzindo o povo piedoso. Na época de Jesus, os fariseus, eles eram conhecidos, então, como um povo piedoso. E a gente vê Jesus batendo, né, nos fariseus e coisa desse tipo, e claro que é um grupo que Jesus condena, um grupo que tem vários problemas, que podem ser estudados, até para a gente evitar esses problemas dos fariseus. Mas, quando não conhecemos a história, nós ignoramos a origem dos fariseus e dos saduceus. E por que eles eram chamados de o povo piedoso? Os Hassidim deploravam as influências do modo de vida helenístico sobre o judaísmo da época e dos Ptolomeus e Seleucidas. Então, a Palestina foi conquistada por Roma, mas tinha também uma influência grega, porque o Império Romano venceu, prevaleceu, mas a cultura era grega. E essa cultura, ela fazia pressão sobre a igreja. E no caso, na época de Cristo, né, antes da igreja, do judaísmo. E os fariseus e grupos zelotes judaicos resistiram a isso. Eles eram piedosos, eles eram pessoas que não queriam a mistura, eles queriam a pureza da religião judaica. Então, eles não queriam esse tipo de situação. Mas quando Jesus vem, Jesus trata, né, e mostra vários problemas do farisaísmo e que eles se ofendem, né, porque Jesus diz que eles eram escravos do pecado, ou em algum momento Jesus diz assim, que eles estavam cegos, eles não, a gente vê, mas aí Jesus diz, então vocês se autocondenam, porque vocês estão dizendo que enxergam, mas são cegos espiritualmente. Então, irmãos, veja que na época de Cristo tinha esse grupo que padeceu, né, desse tipo de situação. E na história da igreja, um exemplo que eu me lembro aqui é o exemplo de David Brainerd, né?
Brainerd, ele ficou famosíssimo. Ele tem um diário, um livro chamado O Diário de David Brainerd, que ele ficou famoso nas missões. Ele se tornou um missionário entre os índios, né, nos Estados Unidos. Mas muita gente não lê a história, nunca leu o diário e não sabe o que aconteceu antes. E, de fato, ele marcou a vida de Jonathan Edwards. Dizem que ele teve um flerte, né, ou casou com a filha de Edwards, mas isso não é comprovado pelo seu diário. Eles eram amigos piedosos ali, e ele já estava doente de cama para morrer, morreu novo. Mas o que acontece é que Brainerd, ele viveu na época de um avivamento nos Estados Unidos, e aí Brainerd, ele foi fazer seminário, não me lembro se foi Princeton. E ele era moço, junto com seus colegas, e ele teve a infelicidade. Ele não falou diretamente, mas ele, se brincando ou não foi, né, difícil saber quando a pessoa é jovem, mas ele falou mal de um professor. Ele disse que o professor, eu não me lembro o nome do professor, tinha um professor lá que disse que ele tinha mais unção que essa cadeira aqui. Na época de avivamento, aquelas coisas, e o professor diz, aquele professor, e aí todo mundo riu, zombou, né? Achou graça da piada. Mas essa conversa rodou, uma mulher ouviu, uma senhora ouviu, e isso virou fofoca. E ele foi chamado ao conselho da universidade e foi expulso. E nunca mais voltou, ele não se formou. E aí, por ocasião dessa situação, ele se prontificou a ir ser missionário. E era alguém que tinha um temperamento muito melancólico, né? Mas orava muito e tal. E era dificílimo trabalhar entre os índios, porque eles bebiam muito os índios, e tinha uma série de problemas. E eram pagãos, né? Não queriam saber muita coisa de cristianismo, e ele ficava só, e andava a cavalo. Era uma história que vale a pena ler, até para você ver um pouco, né, da cultura lá da época e da dificuldade que era ali ser missionário. E aí, irmãos, mas o que eu estou querendo dizer é que veja o problema que ele causou, né, por dizer que o professor não era crente, né? Ele estava dizendo, esse professor não tem o Espírito Santo, né? Não tem menos unção que uma cadeira, né? Então veja a guerra, né, o problema. Eu estou usando como exemplo para os irmãos entenderem isso. Agora imagine, né, então, isso causa um desconforto, né? A gente chegar e fazer um diagnóstico desse tipo, né? A fé reformada sempre diz, vamos fazer um autoexame, a igreja é confrontada, né? Nós temos a mesa do Senhor, o sacramento, e esse costume, muita gente se ofende com isso. Mas aí Cristo vem para essa igreja, Cristo vem a nós, né, pela palavra, Cristo vem com seus alertas bíblicos, ele vem a nós com autoridade, porque ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é Deus também. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele tem as 7 estrelas. E ele vem porque ele tem poder para restaurar também a igreja. Ele tem o que a igreja precisa. Ele tem o que nós precisamos. Então, Jesus vem a essa igreja, a mensagem ela é confrontadora, a mensagem dura, mas é uma mensagem que traz esperança para a igreja e para nós, porque ele chama a igreja ali ao arrependimento, mas ele conhece. Então, Cristo pode fazer isso. Né? Cristo pode, e nós, como ministros, né, nós apenas pregamos a palavra, e o Espírito Santo é quem vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo, quem leva os homens ao autoexame, a ver isso. Eu creio, irmãos, que a igreja precisa parar, sim, a igreja moderna. Né? Será que não está acontecendo isso? Temos fama de que estamos vivos. Mas fama por causa do passado. Às vezes podemos estar vivendo de outras épocas. A igreja evangélica teve um momento de mais fervor espiritual,
de mais dedicação a Deus. A igreja, na época em que, por exemplo, para nós, né, que somos presbiterianos, não tinha nenhum ensino sobre a importância do dia do Senhor. As pessoas elas tinham o costume de vir à igreja, tinham zelo por causa do culto, da pregação, por causa da comunhão com Deus e com os irmãos. Não havia, mas havia aquele fervor, as pessoas estavam na igreja. E hoje a igreja continuou, né? Mas o zelo, o fervor, em algum momento isso ele foi perdido. Mas externamente quem olha, quem passa ali fora, vê a mesma coisa. A igreja continua lá. As denominações estão aí, os evangélicos estão aí, os protestantes, né, estão aí. Mas, né, então, tem fama de que vive, é conhecido como um grupo que vive, mas é possível que esteja morto, né, como o texto está dizendo aí. E só Cristo pode resolver esse problema. Só Cristo pode. E Cristo fala conosco como? Pela palavra, pela pregação, pela leitura, pelos estudos da palavra de Deus. Então, o Cristo que servimos, ele conhece a igreja. Pessoas fora podem estar enganadas sobre o estado de coisas. A gente pode conseguir convencer lá fora de que está tudo bem. Podemos ter uma fachada de que as coisas vão bem. Mas Cristo sabe. Cristo conhece a igreja, o estado da igreja. Podemos até agradar o mundo. O mundo pode até ter simpatia pelas nossas obras e até valorizar. A igreja faz obra social e ter fama no mundo de que as coisas vão bem, que a igreja vai melhorando, vai crescendo. Mas nada adianta, irmãos, se não agradamos a Deus, se não agradamos a Cristo. Se Cristo olha para nós e nos reprova, não adianta a aprovação do mundo. Voltando ao caso que eu citei dos fariseus, dos piedosos, né? Conhecido ali, saduceus fariseus, como o povo piedoso, eles tinham um histórico de contribuição a Israel. Eles lutaram pela pureza do judaísmo. Mas eles se perderam em algum momento. E quando Cristo veio, eles não creram em Cristo. Quando Jesus veio, eles viraram as costas, eles perseguiram, né, planejaram a morte do Senhor. Então, a igreja ela não pode viver só do passado, certo? Ela não pode viver só de fama, de fachada, de nome. Tem nome de que está vivo. Para a gente fazer um diagnóstico de uma igreja é muito complicado. Então você coloca no YouTube, você hoje tem essa facilidade, né? A gente sabe o que está acontecendo nas igrejas aí no Brasil todo. Se você quiser passar a semana vendo transmissões, você vai ver. Aí você vai ver, tem umas igrejas que são mais frequentadas, tá? Algumas cheias, outras menos. E aí você pode ter um quadro ali visual, né? Mas isso é limitado. E aí até pode ter alguma igreja que tenha fama, né? Não, a igreja, mas Cristo é quem sabe. E nós, irmãos, como igreja, também eu creio que a gente, apesar de hoje viver de um mundo globalizado e a internet, eu creio particularmente, eu penso assim, né? Até que Deus me tire da Bahia, Deus me trouxe para cá, para a Bahia. E por exemplo, nas férias agora, a gente visita as igrejas, né? Eu tenho pregado aqui nas igrejas da região, converso com pastores que são da terra, que são da região, e a gente olha para ver e analisar e comparar e ver que na nossa região é uma similaridade muito grande, independente dessas questões de linha teológica, que a igreja, infelizmente, que não era para ser assim, né? Porque nós temos documentos que nos unem, mas existe essa variedade, há uma experiência histórica, às vezes diferente, né? Dentro da igreja presbiteriana. Então,
Existem essas questões, mas independente disso, nós vemos muitas vezes uma situação muito similar e teve a pandemia, e às vezes usa-se isso como desculpa, de uma presença muito limitada, né, e um fervor reduzido. Não estou falando de estar em atividade de igreja, estou falando das coisas espirituais, principalmente do culto, reuniões de oração, coisas que são espirituais, que realmente é o que vai nos dar um termômetro seguro. Não outras atividades que a igreja pode até fazer, sociais ou outras atividades qualquer, tem um lugar secundário, não é a missão primordial da igreja, e eu creio que não é parâmetro para medirmos, né, um fervor espiritual, porque nada adianta a pessoa fazer um monte de coisa disso e não gostar de ler a Bíblia, não tem vida devocional, não cultua. Eu entendo que não mede coisa alguma esse tipo de ativismo, né, ou de atividade. E não é isso que Cristo, na Bíblia, pede diretamente para nós como igreja. Então, a medida de sabermos o fervor espiritual é se nós estamos ouvindo Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, obedecendo a Cristo, fazendo as coisas que Cristo ordena. Então, se Cristo está falando, ordenando pela palavra, nos chamando à adoração, à piedade, né, ao arrependimento, ao fervor espiritual bíblico, e isso é ignorado, então eu creio que o diagnóstico, então, ele não pode ser um bom diagnóstico. E eu vejo que as pessoas não gostam de ouvir e duvidam, né, a possibilidade de igrejas morrerem. Essa igreja aqui tinha gente ainda, mas depois deixou de existir, e há locais no mundo onde o cristianismo floresceu que não tem mais igreja. Né? Ou então tem igreja, mas está morto, não tem mais, não tem Cristo. Michael Horton, ele tem um livro que é Cristianismo sem Cristo. Então tem lugares que você vai e entra na igreja, a igreja está lá, está cheia até. Tem um pastor, tem quem está pregando, mas não se prega o evangelho. Não tem espiritualidade nenhuma, é morte. Só tem humanismo, secularismo. Não tem nada, irmãos, de Cristo, do evangelho. Então, para nós, aí eu volto a dizer, né, pode causar problema, né, desagradar, mas é possível que o diagnóstico seja que morreu, apostasia, morte espiritual. E nós que temos alguma sobrevida, não podemos nos confiar. Igreja reformada, nós não podemos nos confiar de que não morre, não. Aí estou falando assim, eu vou aprofundar aqui a questão da eleição e nós vamos ver, claro, que Deus tem seus eleitos. Mas a igreja ali, naquele contexto, a igreja de Sardes ou alguma igreja em um determinado lugar, ela pode, de fato, apostatar da fé. E Cristo alerta a igreja. Se isso não fosse possível, Cristo não alertaria a igreja e não teria acontecido em toda a história do cristianismo. Certo? Então, ou seja, a igreja pode ser respeitada, pode ter números, pode ter atividade, mas está morta, não agrada a Deus, não está agradando a Deus. E a cura disso não é mais nome, mais fama. A cura disso é Cristo, é arrependimento, é fé, é ter vida espiritual. Então eu vejo igrejas que estão numa rota de apostasia, de morte, mas elas querem mais humanismo, mais secularismo. Elas querem mais técnicas de marketing ou qualquer coisa desse tipo, como ou seja, hoje não é só a igreja não, irmãos, a igreja ela reflete a sociedade. Hoje a gente vive numa época com a internet muito mais de exposição, de fachada, né, de aparência. A sua aparência hoje na sociedade, você pode ser uma pessoa doente espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mas se no Instagram você está bem, né, então hoje as pessoas o mundo fica satisfeito com isso.
Né? Se parece bom, é bom para o mundo. Mas o cristianismo, Cristo, não tem interesse nisso. Se nós somos uma igreja bíblica, nós não vamos ter interesse nisso, em aparência. Né? É só nessa questão. É claro que, se formos uma igreja saudável e estivermos agradando a Deus, isso vai se refletir naturalmente em algo, uma comunhão, algo bom. Não estou dizendo que não, mas nós temos que estar prontos a enfrentar a realidade de que pode haver uma igreja famosíssima, respeitadíssima, mas lá Cristo não é pregado, não tem cristianismo, já morreu há muito tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado, não ser iludido com essa questão, porque Cristo ele não está interessado nisso, ele não é enganado, e não é bom para nós espiritualmente esse tipo de coisa. Então a avaliação de Cristo para essa igreja tem nome que vives, mas está morto. Essa igreja aqui de Sardes. E eu me pergunto, volto a dizer, aplicando, né, para a igreja do nosso tempo. Por que assim? Por que ele diz que tem nome que vive está morto? Né? Como eu disse, um hipérbole. Mas na frente ele vai dizer assim, no verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, tinha pouca gente ali ainda, tinha um pouco de gente, mas, no geral, o quadro é esse, de morte espiritual, de apostasia. E aí tinha algumas poucas pessoas fiéis, e que vamos ver mais na frente quem são, né? Alguns detalhes aí de quem elas são, certo? Irmãos, então, tudo isso é um pouco, você pode dizer, um pouco repetitivo, né? Que Jesus está falou para Éfeso, fala muito parecido agora para Sardes, mas o contexto traz alguns pontos interessantes aí. Né? Então, essa igreja, a teoria, porque o texto não diz tudo, a teoria do Jecabil, desse autor que estamos seguindo, é que essa igreja estava morta por quê? Porque ela começou a consentir com a cultura. A pressão veio e ela começou a baixar o nível do cristianismo. O padrão do cristianismo foi caindo. Muitas vezes tinha percas econômicas, medo de alguma situação social. Então, há uma possibilidade grande de que essa igreja ela teve um passado bom, né, e tal, e aí foi vindo a pressão cultural, de mistura, da igreja se adequar, talvez de ter nome e tal, e o fervor, e aí foi gradativamente o fervor sendo perdido, ao ponto dela chegar nessa situação aí. Então, é uma igreja que começou fiel, mas algo aconteceu. Certo? Algo aconteceu. Possivelmente, essa perca de fervor por conta dessa adequação ao mundo, e eles se contaminaram com a cultura. Por isso que na frente ele vai dizer assim, que tem alguns que não se contaminaram. Tem um grupo fiel que manteve o padrão do cristianismo bíblico, radical aos olhos do mundo. E outros começaram a consentir com essa cultura. E essa perca de fervor foi trazendo uma sonolência espiritual. Foi trazendo uma sonolência. E por isso é importante, à luz disso, o texto diz assim, ser vigilante, acorda, desperta. Então, no contexto de apostasia, de morte, de distanciamento de Deus, de perca de fervor, a exortação, o diagnóstico está morto. Tem alguns aí, fiéis, mas há uma exortação, uma tentativa aí de Cristo, né? Uma ação de Cristo para que essas pessoas se arrependam. E ele, então, traz a exortação, que é ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Não deixa o restante, então, morrer de fato, consolida o resto,
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja o aprofundamento do diagnóstico. A primeira parte que falei é, tem nome que vive, mas está morto. Então tinha obras, irmãos. Tinha obras, tinha fama, tinha externamente aparência de vida, de que está tudo bem. Nada aparentemente aos olhos desatentos, nada errado. Aí Jesus diz, ser vigilante. Aí ele diz, aí Cristo, aí veja, será que suportaríamos essa exortação? Né? Mas Cristo está falando sim para nós hoje. E, infelizmente, nós vemos uma dificuldade, né? Mas o diagnóstico aí vem a profundidade. Ele diz, o aprofundamento, ele diz. Imagine Cristo chegar e dizer para a igreja, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Tem obras, mas não são íntegras. Tem um capítulo da nossa confissão de fé que é das boas obras. Estuda esse capítulo. Das boas obras. O que são boas obras? Não é só externo. Tem que ser feito para a glória de Deus, tem que ser feito de acordo com a Bíblia, tem que ser obras bíblicas. Tem toda uma questão, flui, claro, de um coração regenerado. Então, para que obras sejam íntegras na presença do Senhor, as boas obras, sim, nós cremos nas boas obras. Somos chamados a elas. Mas é necessário, sim, um aprofundamento. E Cristo, ele diz isso, né? Imagine o terror, né? Chegar numa igreja famosa, Cristo, né? E falar isso, ó, tem muito, mas não é íntegro. Não aceito, né? Não é aceitável. Para nós mesmos, irmãos, ninguém quer receber, né, esse tipo de mensagem. Mas até isso é misericórdia. A gente recebe esse tipo de palavra muitas vezes como algo... não queremos, mas isso é misericórdia ainda de Cristo, dizer para essa igreja isso. Igreja da nossa época, né, ouvir isso. Não são íntegras as obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Então, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Então, a igreja tinha o quê? Possivelmente letargia espiritual. O seu testemunho, né, perdeu o fervor. Né? As próprias pessoas de fora, porque assim, irmãos, se nós não levamos a sério o que nós estamos fazendo aqui, por que você acha que o ímpio vai levar a sério? Eu sei, doutrina é importantíssima, eu creio sim, é fundamento, até para que o nosso fervor seja adequado, bíblico, mas a fé reformada, ela não coloca em antagonismo a doutrina e a vida, a doutrina e o fervor, isso não são coisas opostas, certo? E eu sei que em alguns momentos a nossa doutrina pode estar maior do que o fervor, ou você pode ter um fervor, você pode até não ter tanta profundidade doutrinária, mas ser zeloso, ser uma pessoa doutrinariamente zelosa. E isso, as duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. E, de fato, Cristo ele não vai se agradar. A gente às vezes, porque a gente crê na eleição, né? Que a gente é salvo pela graça. Nós não somos salvos por méritos ou por obras. E aí a gente para de pensar na possibilidade de que, mesmo como um eleito, um salvo, um filho de Deus, minhas obras podem não estar agradando a Deus também. E isso trazer sobre nós a disciplina de Deus, a exortação. E pode ser uma evidência também de pessoas que acham que são eleitos e não são. Também duas coisas. Pode ser um crente que perdeu o fervor, como na igreja de Éfeso, ele chama, né, abandonaste o primeiro amor. Ou pode ser uma evidência de alguém que acha que
tem, né, Cristo e não tem também. Mas o fato é que, independente disso, Cristo está falando e dando oportunidade. Mesmo que a pessoa não tenha experimentado a graça, não seja um crente genuíno, mas ela é parte da igreja, ela está ouvindo a mensagem. Ela tem a oportunidade de arrependimento. E se é crente, já, ele tem, nós, irmãos, cremos, né, que pela graça estamos em Cristo, mas se tem coisa que não está agradando a Cristo, o crente ele tem que se incomodar. Então a igreja não leva a sério, cede para a cultura, anos a fio, perde esse fervor e não está nem aí. Isso é um indício péssimo, né? É algo terrível. E Cristo está nos dizendo, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Ele nos chama à vigilância. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e arrepende-te. Então, tem a oportunidade de arrependimento. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Agora, tem a oportunidade de arrependimento. Agora, se não se arrepender, virei como um ladrão, é juízo. E vai ser uma evidência de que não é, de fato, um eleito, se não se arrepender. É uma evidência de que não é um eleito de Deus. Então, a igreja, de alguma maneira, foi perdendo esse fervor espiritual, caiu na letargia, o seu testemunho ficou prejudicado. Nem ela leva a sério e nem ninguém vai levar a sério também, porque se nós não levamos a sério, se a gente diz, um ponto da nossa doutrina, a Bíblia é palavra de Deus, é autoridade. A gente vem aqui, estuda, prega essa Bíblia. Cristo é quem está falando. E ninguém está nem aí para isso. Não muda, a vida não muda, é anos a fio, congregando e não há crescimento, não há mais interesse, fervor, desejo de conhecer, de orar mais. Se não há, a gente não vê um desejo, a gente deveria desejar orar mais. Quanto mais, irmãos, a gente anda com Deus, vê as nossas fraquezas, conhece a doutrina, vê o mundo, quanto mais a gente vê o mundo como está, mais o Espírito Santo, você vai ver que você precisa orar mais, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja, ouvir mais estudos expositivos da Bíblia, pregações, que Cristo fale por essas pregações. Então, deveria estar acontecendo, na verdade, é isso, é o arrependimento. Agora, também é dito aí que se não se arrepender, Jesus diz, virei como ladrão. Então, essa igreja que cedeu ao paganismo, às pressões pagãs, certo? É uma igreja letárgica, não estava cumprindo o seu papel, seu dever de igreja. Tinha obras, tinha fama. Não quer dizer que não tinha obras, viu? Não está cumprindo o seu dever, não quer dizer que tinha obras, tinha fama, tinha nome de que vive. Mas estava morta e Cristo não achou íntegras as obras da igreja. A condição quase morta da igreja é descrita como obras incompletas, que deveriam ter sido realizadas em serviço de Deus. Isso quer dizer, consolida o que resta para morrer. Então, é um serviço incompleto, mal feito, parcial. Entendeu? É um serviço que não agrada a Deus. Então, assim, a gente às vezes prega a eleição, as pessoas acham assim, então, por causa disso, a gente pode viver de qualquer jeito agora. Então, nosso cristianismo pode ser de qualquer jeito, que a gente vai estar glorificando a Deus. Não. E aí é interessante a gente ter uma teologia bíblica, estudar os textos bíblicos, para que fique claro. Então, será que não vem à nossa cabeça? A gente não passa ano, vem ano, a gente não reflete. Será que o meu serviço a Deus... Claro, irmãos, a gente não vai se tornar perfeito também da noite para o dia, ou santificado da noite para o dia, mas tem que haver um andar em arrependimento. O desejo de uma melhor obediência. Uma vigilância, um despertamento. Porque Cristo, nós podemos estar trabalhando e ter Cristo contra nós. Cristo dizendo aí, como ele disse para a igreja de Sardes,
que, assim, ó, eu sei o que está acontecendo. Tem nome de que vive, mas está morto. Não tem obras íntegras. E eu vou vir como ladrão contra você. Então, essa exortação é uma exortação para lembrar do que tem recebido, do que tem ouvido, arrepender-se, vigiar, despertar. Então, a igreja, em alguns momentos históricos, a igreja de Sardes, a igreja, em alguns momentos da história, ela precisa despertar, ser despertada a uma letargia, a uma sonolência. Então, a igreja se tornou ineficaz no seu testemunho por causa disso também. Né? Não tem zelo, não tem sinceridade, né? Não tem fervor espiritual, bíblico, sadio. E aí o mundo vai perceber isso. Se nem nós valorizamos a oração, o culto doméstico, o dia do Senhor, por que alguém que é incrédulo tem que vir para a igreja? A gente sabe por quê, né? Teologicamente sabe que todos, a glória de Deus se revela do céu, todos são criaturas, todos têm dever de cultuar a Deus, de adorar a Deus, a gente sabe por quê. Mas a gente sabe que o testemunho da igreja ele fica prejudicado. E aí Jesus usa uma linguagem de que ele virá como ladrão. Certo? Ele virá como ladrão. Tem um texto, ele cita aí, acho que é Mateus 24, se eu não me engano, que Jesus fala dessa linguagem de vir como ladrão. Né? Veja que Jesus usa... O ladrão, ele vem de surpresa, numa hora inesperada, né, para destruir, matar, roubar e destruir. Certo? O ladrão vem assim. E em Mateus 24, essa coisa de Jesus vir como ladrão é em conexão com a segunda vinda de Jesus. Certo? Me ajude aí os irmãos a procurar aí. É Mateus capítulo 24. Né? Temos aí Jesus dizendo que vem como ladrão. É Mateus 24, acho que é o 42. Mateus 24, 42. Veja que Jesus diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui ele está falando do quê? Da segunda vinda. Como é que vai ser a segunda vinda, irmãos? Vai ser na hora que os homens não vão cuidar. E até mesmo muitos, como a parábola das virgens diz, muitos crentes não vão estar apercebidos. Mas no texto aí de Apocalipse, ele não está falando da segunda vinda. Ele não está falando da segunda vinda. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando de uma visitação antes da segunda vinda, antes da parousia. Parousia é a segunda vinda de Jesus. Então nós sabemos que Jesus virá, será como um ladrão, ou seja, no sentido em que é numa hora inesperada, surpresa. Mas ele está dizendo para a igreja, se não se arrepender, eu vou visitar a igreja, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Então, ele não vem para coisa boa, né? O ladrão não vem para coisa boa. Então, está dizendo a igreja que antes da segunda vinda vai ter uma visitação de disciplina, de juízo. Caso aquela igreja não se arrependa do seu pecado, não se torne vigilante. Ou seja, Cristo vai apanhá-los de surpresa. Certo? Vai apanhá-los de surpresa, desprevenidos. E terrível, né? Algo terrível aí descrito do Senhor Jesus para com esse povo que estava ali morto espiritualmente. Então,
a ideia justamente é essa, certo? De uma visitação temporal. Então, hoje, como sabemos, né, temos vários sinais da volta de Cristo. Tem se agravado, né, os sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, ação demoníaca no mundo, né, o Satanás, os seus anjos, as loucuras que estamos vendo aí, o paganismo voltando. Mas às vezes a gente fica tão focado, é claro que nós devemos meditar na segunda vinda de Jesus, mas às vezes eu vejo, toda hora às vezes vem um crente falar comigo, pastor, aqui um sinal, e as pessoas preocupadas, né, com essa segunda vinda de Jesus. Irmãos, ok, isso é bom, não estou dizendo que é ruim não, temos que nos preocupar. Mas Jesus está vindo para a igreja, está dizendo, não, antes da minha segunda vinda, se não se arrepender, vai ter uma visitação temporal. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com os sinais, com a política mundial, o diabo está dominando, e às vezes a gente não está ouvindo, Cristo está dizendo, ó, se arrependa, porque eu vou vir como ladrão na hora que vocês não sabem, se não se arrependerem. Igrejas apóstatas, que estão mortas espiritualmente. Então ele diz, se arrependa. Então, imagine que há visitações de Cristo, antes da sua segunda vinda, de juízo. Né? Como aconteceu com Israel no Antigo Testamento, que veio o cativeiro de Nabucodonosor, da Babilônia e outras situações desse tipo. Então, esses cristãos precisavam ser despertados para levar o seu cristianismo a sério, zeloso, um cristianismo andando em arrependimento. Eles precisavam vencer e perseverar até o fim. E havia alguns ali fiéis, né? Ele diz aí, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, quem são essas pessoas? Que não cederam foram fiéis. O branco, vestidura branca, é fidelidade. Quem são essas pessoas aí? Não baixaram o nível, não cederam. Hoje, quanto mais você é fiel, sempre foi assim, né? Mas a gente sabe que isso é assim. Então você vai ser excluído, perseguido. Quanto mais fiel a igreja for, na verdade, é por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado, voltando para o começo. Essa fama, esses números, às vezes, eles dizem o contrário, na verdade. Porque a igreja, os fiéis ali, os que são fiéis, com grande dificuldade, muitas vezes, que isso acontece. Mas você que é fiel aqui, você que persevera, para o mundo, você pode ser derrotado. Para o mundo, talvez eles digam, e olha, você é um excluído, você está sofrendo, é um sofredor. Mas você se identifica com Cristo, e no final você vai andar com Cristo, com vestiduras brancas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então tem vários prêmios. Irmãos, o sofrimento de Cristo, ele venceu, e primeiro ele sofreu. Então a igreja é a mesma coisa. Antecede o prêmio a fidelidade, o sofrimento, a perseverança, o vencer, o lutar. Então, ao vencedor, os que vencerem, vestirão vestiduras brancas, terão o nome escrito no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Certo? Então, ao vencedor, isso vai acontecer. Ele descreve aqui, eu acho interessante, eu vou até avançar aqui no meu esboço, para a gente trabalhar essa questão aí dessas vitórias aí, desses prêmios, né, dos vencedores. Então, branco é pureza, não se comprometeram, tudo indica, irmãos, aí é com a idolatria. E o paganismo está voltando com força total, viu? O mundanismo. E a igreja muitas vezes está cedendo a isso. Então, ao vencedor é o fiel, que não se contaminou. Vai ser vestido de vestes brancas, linho fino. Certo? É o vencedor. A recompensa, então, é de Cristo. Começa nessa vida e continuará na próxima. Certo?
Então, a perseverança é uma marca dos crentes, dos eleitos, dos que receberão a vitória, certo? A perseverança é uma marca do eleito, ele continua, ele persevera, ele é preservado, certo? E aí alguém pode dizer assim, mas pastor, o texto diz assim, né? Jesus diz assim, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aí no meio evangélico, vários pregadores isolam isso, aí diz assim, está vendo? O crente pode perder a salvação, o nome dele pode ser apagado do nome do livro da vida. Aí tem aquela ideia de que escreve, apaga. Certo? Irmãos, esse livro da vida, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Certo? Esse livro da vida aí descrito, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Veja Apocalipse 20, 12. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Certo? Então, tem dois livros descritos aí em Apocalipse. O livro da vida, e os ímpios têm um livro em que as suas obras estão ali colocadas, elas vão ser lidas e haverá, de fato, um julgamento dessas obras aí. Certo? Apocalipse 13, 8. Vamos ver Apocalipse 13, verso 8. Vamos ver quando é que esse livro foi escrito. Apocalipse 13, 8. E adorar-laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, esse livro foi escrito quando? Antes da fundação do mundo. Então, lá em Daniel 12, 1 a 2, Daniel já fala de livros, desses livros. Então, a ideia é de que há um livro da vida, que os eleitos estão lá escritos, e há um registro também da ação dos maus, dos ímpios e etc. Mas, voltando, alguém diz assim, mas pastor, por que Jesus diz que ao vencedor de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida? Essa é uma confirmação, irmãos. Você que é eleito, você que persevera, né, de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. Ele não está dizendo que é possível apagar, ou que apaga e escreve, apaga. Ele não está dizendo isso. Agora, o que acontece é que tem pessoas nessa terra que se uniram à igreja, que têm nome de cristão, que aparentemente estavam ali andando com Deus, que eram salvos, e nunca foram. Certo? Nunca foram, não são, não pertencem a Cristo, não são eleitos. Então, e aí uma das evidências disso é o não arrependimento, a não perseverança. Então, é ao vencedor, ao eleito, ao salvo, ao que persevera, está sendo dito assim, você está sofrendo aqui, meu irmão. Você é a minoria, você é perseguido, você é escarnecido. Você, para ser fiel, tem percas. Você, para não se contaminar com o mundo, você, para ser da igreja fiel, você passa por sofrimentos aqui. Você é escarnecido. Mas você vai, como Cristo foi escarnecido e depois venceu, vai acontecer a mesma coisa. Você vai será vestido de vestiduras brancas, e nada vai impedir a sua salvação. De modo nenhum
apagarei o seu nome do livro da vida. Nada vai poder impedir a sua vitória, a sua salvação. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, no dia do julgamento, aqueles que têm o nome, né, eles têm o nome escrito no livro da vida, que perseveraram, vão ter tudo isso confirmado. E não vai ter nada que possa impedir e tal, e etc. Nada. Não vai ter perigo de ser apagado, de se perder. Isso é só uma confirmação para esses vencedores, para esses eleitos de Deus. E Cristo disse que confessará os nomes dos crentes ao seu Pai e aos anjos. Ler esses nomes, reconhecendo a sua salvação final. Né? Então, ao vencedor será assim, acontecerá dessa maneira. Então, não é essa ideia de apagar nome do livro da vida, certo? Nós não entendemos assim à luz de toda a Bíblia. Então, isso o pessoal isola a passagem. Né? A teologia arminiana, eles fazem isso, eles acabam isolando essa passagem, dando a entender que é possível a pessoa ganhar e perder salvação. Mas a questão, irmãos, aí é porque assim, ó, a ideia do texto aí de nome do livro da vida, entenda assim, ó, tem uma ênfase no termo nome aí na passagem. Jesus diz assim, tem nome de que vive, mas está morto. Entendeu? Então tem toda uma repetição dessa ideia de nome. Certo? Tem toda uma repetição. Então, quando ele fala que o nome no livro da vida, tem nome de que vive, está morto, então essa coisa o nome é muito importante. Então, a ideia do nome é que ele diz quem somos, se somos de Deus, se não somos. Então, nós que somos cristãos, o nosso principal nome é cristão. Então, tem muitos que têm nome, mas não são. Tem nome de que são de Deus, mas não são. Tem nome de que são eleitos, mas não são. Então, esses nunca tiveram. Não é que escreve apaga. Nunca foram. Mas aos que foram, né, e que perseverarem, nada, saiba disso, nada o inferno, e nada vai lhe separar, o que Paulo diz, do amor de Deus, nada vai lhe separar, nada vai ser impeditivo. Certo? E aí, caminhando aqui para a conclusão, nosso tempo está acabando também, ver se os irmãos têm alguma dúvida. Diante dessa realidade, é muito interessante a ênfase diante dessa igreja aqui, quando o texto encerra mais uma vez dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para uma igreja letárgica, né? Uma igreja que é apresentada aí como que tendo o nome de que vive, mas está morta. Obras não íntegras, né? Diante de Deus. Cristo está falando. Há promessas aí para aqueles que se arrependerem. Né? Há também anúncio de juízo para os que não se arrependerem. Mas, finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou seja, eu estou vindo como ladrão. Jesus está dizendo, igreja, eu estou vindo, a igreja de Sardes, né, a igreja que está nessa condição, eu estou vindo como ladrão, na minha segunda vinda, mas também como rei e cabeça da igreja, eu venho. E quando vem o ladrão, o que é bom, né? Bem-aventurado o quê? Quem está acordado, né? Se você estiver vigiando, o ladrão vai vir, ele vai perceber que você está acordado e ele vai embora. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ser despertada. Né? Eu creio, irmãos, que a gente tem que deixar de desculpas e etc., sempre é uma coisa, e é pandemia, e é alguma outra coisa que desagrada. Não, nossos deveres, nosso fervor espiritual, claro que dependemos de Deus para avivamentos ou coisa desse tipo, mas se você é um crente, você já tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Para ter uma vida particular, de culto particular, orando a Deus, na sua família. Você tem uma igreja bíblica que prega o Evangelho. Então, não temos porquê
não andarmos com Deus e ficarmos justificando se as nossas obras não estão a contento. Se ouvimos, né, como Cristo diz aí, que as obras daquela igreja não eram íntegras, coisas, se a gente está fazendo de qualquer maneira, parcialmente, o que devemos fazer, Deus sabe, Cristo sabe. Cada um de nós, com autoexame, vai saber o que é que está em falta, certo? E aí, só para concluir realmente, ver se os irmãos querem participar, perguntar, aqui no livro, ele tem duas sugestões de reflexão. A primeira, ele fala assim, né? Para a gente pensar. Como e por que uma igreja morre? Esses versículos apresentam um cenário no qual uma igreja está enfrentando morte iminente. Está na UTI, né? Está morrendo. Como pode uma igreja outrora cheia de vida encontrar-se nessa condição? Assim como Tiatira e Pérgamo, parece que o compromisso com a cultura pagã estava no centro do problema. Então, para o autor aqui, a igreja ela foi... A gente vive no contexto do nosso tempo, irmãos. O contexto cultural, o contexto de trabalho, de família. Então, a igreja ela vai sendo afetada. É claro que a igreja do século XXI, a igreja dessa década que estamos, não vive no meio... O mundo mudou muito rápido. Nós não vivemos na década de 70, 80, não volta mais. Mas nós temos nosso compromisso hoje. Não temos por que ficar nos justificando, ou nos desculpando, ou achando que se voltássemos àquele contexto, não. Não tem como voltar mais. E o problema, talvez, né, tudo indica, é outro. É porque foi um processo, né, mas a igreja ela vai se acomodando à cultura ao redor. Mas Cristo não abandonou a igreja. Assim como ele não abandonou Sardes, se temos ouvido pregações, estudos, se o Espírito Santo está nos incomodando, isso é um bom sinal. Estamos alertas aos primeiros sinais de que nossa igreja está perdendo sua vitalidade? Quais são esses sinais? Então, e aí, volta aos alertas, né? Por quê? A igreja... O que é que impede, né? Qual é o impedimento de estarmos congregados no domingo? O que é que impede? Às vezes não é porque a igreja não vai na minha casa, ou irmão, tem várias desculpas que são dadas, que não tem fundamento, irmãos. O nosso fervor espiritual ele vai iniciar, claro, na nossa vida de devocional particular, familiar, isso vai desembocar na nossa vida como igreja, a nossa alegria, o nosso prazer de estar servindo a Deus. Então, de algum modo, a igreja, e aí eu volto a dizer o que eu disse lá na introdução, eu vejo que isso não é uma coisa particular de uma igreja específica, é algo que tem acontecido nas igrejas de modo geral, e talvez fruto da cultura, de outras preocupações do povo. E há uma perca de vitalidade. E quais são esses sinais? Como Cristo poderia nos falar em advertências semelhantes? E estamos ouvindo a sua voz? Aí vem Cristo está nos alertando. Aí cada um de nós, você faça... Cristo, você é incomodado? Eu oro, mas poderia orar mais. Eu leio a Bíblia, mas tem outras coisas inúteis que estão tomando o tempo da minha leitura bíblica. Por que eu não consigo me preparar para estar domingo dedicado ao Senhor? Cada um de nós deve... E isso tem efeito na minha vida, porque assim, a gente vai atropelando essas coisas e tem gente que parece que não faz diferença nenhuma, né? Se tem vida devocional, espiritual e que se congrega ou não, né? Vida que segue para muitos aí, e aí é uma situação difícil, né? E finalmente, como concluímos que uma igreja de fato morreu? A parte mais difícil, né? É duro, né? Isso, mas... E aí, se você está no... Se alguém acha que eu sou morto, que a igreja... E aí, você vai ficar na igreja morta? Não fique, não. Eu estou lhe dizendo aqui, não fique. Se Cristo não está falando nessa igreja,
Se o pastor, os irmãos, se não tem fiéis aqui mais, então eu mesmo, se eu fosse membro, eu seria o primeiro a sair. Certo? Mas é fácil diagnosticar isso? Não. Mas tem muita gente, irmãos, hoje, nesse momento, que estão em igrejas que já morreram, mas estão lá por vários motivos. Ah, porque meu filho toca na banda, desde cedo. Meu filho canta na igreja. Eu não vou sair da igreja porque ele tem amigos lá, vai se desviar. Mas a igreja está morta. Não tem vida espiritual. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja, hoje, parar para ver o que é, analisar. Como é que a gente sabe que uma igreja morreu? Ainda que algumas de suas formas exteriores tenham permanecido. Você olha, vai ter o templo, vai ter as organizações, as comissões de trabalho de cada denominação, mas como é que a gente sabe se tem vida ali? Será possível restaurar a vida? A esperança, né? Mas tá, beleza, a igreja está quase morta, pastor. A igreja, sim, mas e o que a gente pode fazer para restaurar a vida? É só dizer que não serve e pronto? Não. Como é que restaura a vida? Tem gente remanescente, gente fiel ali? Ou esse grupo não dá mais, em algum momento ele vai ter que sair? Porque aconteceu isso com as igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, né? Apostataram, abraçaram o progressismo e teve que um grupo que é crente não aguentou, teve que sair dali, né? Mas quando é que isso chega a esse ponto? Quando é que a gente chega a esse momento, né, de saber isso? Então, precisamos pensar nisso, né? É desafiador, né, pensarmos nisso. A igreja brasileira, eu creio, de modo geral, a igreja presbiteriana também, certo? Nós devemos ver, né, e pensar. Eu entendo que a vida da igreja, claro que tem a questão do Espírito Santo, que todo crente deve, né, não, tem, e pregação, a igreja tem que ser bíblica e tal, tudo aquilo que eu tenho trazido aqui para os irmãos, ensinado sobre isso. E, claro, tem que ter gente crente, né, piedosa também ali, que queira submeter a isso, a Cristo e a sua palavra. E ele tem outra aplicação final aqui, que é o significado do nosso nome. A palavra nome, é isso que ele diz, né? Ela é repetida aí nessa passagem. A igreja tinha o nome de estar viva e estava morta. Havia alguns nomes que eram fiéis. Cristo não apagará o nome dos verdadeiros cristãos do livro da vida. Então, nome é repetido isso. Nome que está vivo, mas estava morto. Nome de fiéis, que não serão apagados. O nome representa a nossa identidade em Cristo, o nosso caráter diante de Cristo. Então, nós carregamos esse nome, o nome de Cristo, né? E isso vai ser refletido no nosso compromisso, né? Como homens e mulheres de Deus, certo? Então, quando as pessoas olham para nós aí fora, elas dizem, é cristão, né? Leva o nome de Cristo, ou nós perdemos isso? E como restaurar isso? Né? O fervor, as pessoas olharem, tem compromisso. Eu entendo, irmãos, assim, de modo básico, voltando à questão da nossa seriedade, o compromisso com a igreja, né? Nós levamos o nome de cristão, somos o povo do pacto, da aliança. A maneira que nós tratamos nossa vida espiritual, particular, familiar e como a congregação que nós fizemos votos. Quando você é recebido aqui na igreja, você faz votos de sustentar a igreja, de congregar, apoiar moralmente. O nome de Deus foi invocado ali, você fez um compromisso diante de Deus. Então, se isso não é o nome que a gente leva, se isso não é levado a sério, então o nome de Cristo, ele vai ser blasfemado aí entre os gentios, e as pessoas vão ver que, eles vão ver, morto por morto, se eu estou morto aqui fora, morto por morto, fico lá fora mesmo. Né? Elas vão observar que não há vida e não vai ter atrativo à igreja. A igreja perde o seu poder de atração espiritual. Não estou dizendo encher a igreja, porque encher a igreja tem várias maneiras de encher. Mas da maneira bíblica, espiritualmente correta, de fato é só mesmo se a igreja tiver vida espiritual, ela vai gerar vida espiritual. Se estiver morta,
de fato, vai estar cheia, vai atrair por motivos carnais outros, mas não haverá vida ali. Irmãos, eu encerro aqui a parte da explanação, né? Fizemos aplicações aí também. Se irmãos querem participar, temos aí alguns minutos, fiquem à vontade. Vamos orar então, se não tem nenhuma contribuição, vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque te pertencemos por graça, não por méritos, porque não temos méritos. E o Senhor nos alcançou, estávamos perdidos, indiferentes, nos uniu à tua igreja. E tem cuidado de nós, ó Pai. Tem nos sustentado na fé, tem nos unido à tua igreja fiel e te adoramos aqui, ó Pai. Mas também recebemos exortações da tua palavra, vivemos em um momento difícil da história do cristianismo, da história da igreja, e precisamos ouvir essas exortações. Ó Deus, desperta-nos, desperta o teu povo, nos faz vigilantes, nos ajuda, ó Pai, a consolidar o que resta para morrer. Não permita que deixemos a tua igreja morrer e passar por essa condição tão terrível, ó Pai, de apostasia. Vivifica-nos segundo a tua palavra, a tua promessa. Venha o teu reino aqui entre nós e não nos deixa nos conformar com esse estado de coisas, mas nos ajuda a nos entregar a ti em adoração, no culto bíblico, racional, em espírito e em verdade. Nos dá um domingo de paz, de adoração. Fala conosco também à noite pela tua santa palavra. Nos abençoa. O que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, então, até logo mais à noite no culto público.